Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Alexandre Bernardes Rosa, consultor de empresa, auditor, e gravando mais uma live. Muito bem, o pessoal já começou a entrar aí. Tudo bem, Priscila? André, tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo tranquilo, André? Vamos ver se essa live é minha segunda live, né? Vamos ver se essa live sai um pouco melhor, se eu consigo interagir melhor com o Instagram e se eu consigo passar o recado aí para vocês. Beleza? Então vamos começar pontualmente às 6 horas, que uma das coisas muito importantes para o profissional é pontualidade. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, vamos começar falando sobre a profissão de auditor, né? Uma profissão que muitas pessoas gostariam de desempenhar. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Então, nós vamos falar sobre a profissão de auditor, uma profissão que muitas pessoas gostariam de desempenhar, porque acham legal, por um monte de motivos que a gente vai discutir hoje, mas muitos não sabem exatamente o que faz um auditor, o que se espera do auditor. Então, nós vamos conversar bastante hoje, não muito, né, porque o Instagram tem tempo limitado, mas conversar um pouco sobre a profissão do auditor. Então, só para me apresentar rapidamente, acho que todo mundo que está aí me conhece, né, mas me apresentando rapidamente. Meu nome é Alexandre Bernardes Rosa, eu sou de Lençóis Paulista, sou formado em Engenharia Mecânica, tenho um mestrado em Engenharia de Produção, me formo em breve em Direito, faço trabalhos de consultoria, auditorias, treinamentos. Dentre os trabalhos que eu faço, auditoria de certificação, eu presto serviço para um organismo de certificação internacional, enfim, e faço auditorias de certificação. Então eu vou falar um pouco sobre essa profissão de auditor no Brasil, as perspectivas de trabalho, enfim, em relação a isso. Bom, existem vários tipos de auditoria. O pessoal conhece muito a auditoria fiscal, auditoria contábil, auditoria financeira. Nós vamos falar sobre a profissão do auditor de sistema de gestão. O que é isso daí? Para quem nunca ouviu falar, nós trabalhamos com gestão de empresas, tá? Mas com focos específicos. Então pode ser gestão para qualidade, e aí tem normas nacionais e internacionais para isso. Quando a gente fala em qualidade, tem a mais conhecida, que é uma internacional, que é a ISO 9001, que é uma das normas que eu audito. Tem a ISO 14001, que é meio ambiente. Evandro, tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo de novo, meu amigo, lá de Novo Horizonte. Então, quando a gente fala em gestão, a gente está falando sobre gerenciamento de empresa com foco específico. Qualidade ou com foco no meio ambiente, com foco em saúde e segurança. Então, existem normas específicas para cada objetivo desse. E aí, a gente trabalha com auditorias em gestão com esses focos. Então eu trabalho com qualidade, ISO 9001, PBQPH, que é uma norma nacional para construção civil, 14001, que é meio ambiente, ISO 45001, que é uma norma bem recente, que é de saúde e segurança do ambiente de trabalho, né, em relação à saúde ocupacional, 37001, 39001, a 37001 ela é focada em sistemas de compliance, a 39001 é saúde e segurança viária. Então, são várias vertentes que tem normativas aí para poder trabalhar com auditoria. Então, cada profissional vai se especializando em uma das áreas. Como eu já estou há muito tempo, eu comecei com a ISO 9001, que eu acho que 99% dos auditores começam com a ISO 9001, e depois vão desenvolvendo para outras áreas. Eu fui desenvolvendo para 14, para OSAS, que é uma norma que não é da família ISO, mas também trabalha com saúde e segurança ocupacional. Então, existem várias possibilidades. Então, essas normas trabalham com gerenciamento. E é isso que nós vamos discutir, essa profissão. Só para vocês terem uma noção, que tipo de empresa que pode certificar nessas normas? Basicamente, qualquer empresa que tiver um CNPJ ativo pode ser certificada. Então, se vocês pensarem aí numa empresa com 3.000 pessoas, ela pode ser certificada tanto quanto uma empresa de 2 pessoas.
Uma empresa de vistoria veicular que tem 2 pessoas, ela pode ter uma certificação, assim como uma empresa que fabrica o automóvel com 3, 5 mil pessoas. E o auditor ele pode trabalhar nessas diversas vertentes. Gnutzmann, olha, obrigado pela presença aí, amigo lá do Canadá. Tudo beleza? Como é que tá aí no Canadá? Tá frio? Tá tranquilo? Oi, tudo bem? Quem mais tá aí? Eu não enxergo direito, tô ruim dos olhos aqui. Ah, meu irmão, André, beleza? Engenheiro civil. O outro de cima eu não consegui ler, desculpa, não enxerguei direito aí. Eu tô sem óculos e a meia distância eu não enxergo nem com óculos nem sem óculos. Então, qualquer tipo de empresa que tenha um CNPJ ativo pode certificar. E o auditor ele vai trabalhar nas empresas que ele tem afinidade. Por exemplo, a minha formação é em engenharia mecânica, então tenho mestrado em engenharia de produção. Eu trabalho muito com indústria, trabalho muito com construção civil, não pela formação, mas pela vivência. Eu já certifiquei quase 30 construtoras como consultor, então eu fiz e ainda faço serviço de consultoria, então certifiquei muitas empresas com muitas construtoras como consultor, então também tenho vivência em construção civil. Então a gente vai trabalhando nas áreas que tem afinidade e qualquer área pode certificar. Então um escritório de advocacia pode ser certificado, como tem, por exemplo, a OAB certificada no Brasil todo. No estado de São Paulo tem várias unidades da OAB certificadas, clínicas médicas, hospitais, enfim, tem diversos ramos de atividade. E aí, né, cada um desses ramos acaba precisando de profissionais da área para poder fazer auditoria de gestão. E o que acontece? Hoje, acho que, vou chutar um número, esse número não é oficial, mas eu creio que em torno de 90% dos auditores são engenheiros, ou da área de exatas, né? Não necessariamente engenheiros, mas alguns físicos, químicos, enfim. Bruna, você já desqualificou alguma empresa, tipo, comum? Vamos falar já sobre essa atuação, Bruna? Se você puder, por favor, me fazer essa pergunta novamente, daqui uns 10 minutinhos eu já te respondo. É comum, acontece. E já vou te falar em que situações que isso acontece. Agora que eu vou explicar como é que funciona, aí eu vou explicar como que o pessoal consegue perder certificação, enfim. Então, o que acontece hoje? O mercado é deficiente de profissionais em diversas áreas, principalmente na área da saúde, né? Hoje você tem engenheiros auditando hospitais, auditando clínicas, auditando laboratórios, porque falta muito profissional da área de saúde fazendo auditoria. Porque o pessoal tem aquela imagem, né? Certificação é para indústria e é para engenheiro, e não é. Hoje você tem poucos advogados fazendo auditoria, você tem poucos médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, é carente de profissionais. E acaba o pessoal da engenharia que meio que é mais massivo no mercado atendendo essas áreas. Beleza? O que o auditor faz? Só para você, já que a gente falou da auditoria, falei dos tipos de auditoria, o auditor normalmente ele vai até a empresa, com raríssimas exceções, que é o caso agora que nós estamos por conta do Covid-19, aí nós estamos fazendo auditoria pela internet, com Skype, etc. Mas, em geral, em regra, o auditor vai até a empresa, ele entra na intimidade da empresa, olha a documentação da empresa, olha como a empresa é gerenciada, vai conhecer o processo produtivo, se é uma empresa que presta serviço, vai conhecer a prestação de serviço dessa empresa, e aí faz uma comparação do que essa empresa faz, se atende à norma de referência. Então vamos supor que a empresa quer certificar ISO 9001, que é qualidade. Então vamos pensar numa construtora para ficar bem fácil de entender. Construção civil todo mundo conhece, todo mundo já construiu, já reformou a própria casa ou já pintou uma parede. Então imagine que uma construtora quer fazer uma certificação ISO 9001, qualidade. Então ela cria regras de certificação, né, de gestão. Ela cria procedimentos de trabalho. Então pensa numa construtora, ela cria regras de como fazer compra de material, ela cria regras de como levantar parede, falando de uma maneira bem simplista, obviamente, alvenaria, né? Como fazer pintura. Então ela cria um monte de regra. O auditor vai fazer o quê? Verificar se essas regras que a empresa definiu como uma regra interna, se ela está sendo cumprida, se atende à norma, né? As normas elas trazem
Evandro, tudo bem? Evandro, engenheiro de Bauru. As normas trazem regras que tem que ser implementadas. Então tem que ter regra para escolher fornecedor, tem que ter regra para qualificar mão de obra, tem que ter regra para fazer o serviço que é atividade fim. Por exemplo, uma construtora tem que ter regra para fazer a obra. Um laboratório de análises clínicas tem que ter regra para fazer a análise lá da urina, do sangue. Então as empresas definem regras. O auditor vai verificar se essas regras estão sendo cumpridas de acordo com a legislação, de acordo com o que a própria empresa definiu. Então, nosso trabalho basicamente de auditor é viajar, visitar essas empresas, entrar na intimidade dessas empresas e analisar se ela está cumprindo as regras que ela mesma definiu e as regras que são legais. Então, por exemplo, eu vou lá no laboratório de análises clínicas, eu vou verificar se a empresa cumpre a regra que ela mesma definiu, de quando em quando fazer verificação de equipamento, etc., e vou verificar, obviamente, as legislações da Anvisa que versam sobre esse ramo de atividade. Então, ela tem que atender às regras internas e às legislações. Então, basicamente, o nosso trabalho é esse. Milão, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Então, o trabalho do auditor é visitar a empresa e fazer essa verificação. O pessoal acha muito legal. Por quê? Porque a gente viaja o Brasil inteiro. Eu não sou inglês fluente, mas alguns amigos meus são. Então, eles viajam o mundo inteiro fazendo auditoria. Então, é bem legal. Tem a oportunidade de viajar, eu conheci o Brasil inteiro fazendo auditoria. A gente vai em lugares legais, a gente vai em lugares não muito legais, não é só glamour. De vez em quando a gente pega que a gente chama aqui no interior de São Paulo, de vez em quando a gente pega umas bocadas para ir, né, umas empresas em lugares muito esquisitos. Mas a gente basicamente é visitar a empresa, viajar, é uma atividade bem legal. E tem um campo muito legal, tem muita possibilidade de trabalho para o pessoal, né, e não tem rotina, isso aqui é bem legal. Para mim, pelo menos, que não sou muito fã de rotina, não tem rotina. Então, Bruna, voltando lá ao que você tinha me perguntado, né, quando que a empresa perde a certificação? Então, o que acontece? O auditor vai na empresa, o auditor ele que presta serviço para um organismo de certificação, né, ele vai até a empresa, faz a auditoria, verifica a documentação, verifica as práticas, né, verifica o que a empresa realmente faz, e a partir disso ele recomenda a certificação. As certificações no Brasil, elas são emitidas via Inmetro, em regra, né? Porque cada país tem o seu Inmetro lá. Então, por exemplo, o Inmetro da Alemanha chama DAX. Então, se é uma empresa, uma certificadora alemã, ela pode emitir um certificado via Inmetro, ou ela pode emitir o certificado via DAX, que é o Inmetro lá da Alemanha. Os certificados têm a mesma validade no mundo inteiro, é aceito de maneira igual. Então, cada país tem o seu representante em relação à certificação. No Brasil é o Inmetro. Então, quando o auditor vai na empresa, ele vai para um organismo de certificação que vai lá e emitir um certificado como se fosse pelo Inmetro, de maneira bem simples. Então, anualmente, essa empresa tem que voltar. Pera aí, André, já respondo para você. Então, anualmente, o auditor volta na empresa para verificar se ela está mantendo a gestão dela, está mantendo as regras de gerenciamento, que é o que a gente chama de sistema de gestão. Então, quando a gente faz auditoria de gestão, a gente audita a forma que a empresa é gerenciada, aquelas regras que ela definiu para gerenciamento. Então, anualmente, o auditor volta lá e verifica se ela mantém isso. Então, o que acontece? A empresa implementa as regras, treina as pessoas e começa a cumprir as regras. O auditor vai lá, visita, está tudo legal, recomenda a certificação, e a certificação é emitida pelo organismo de certificação. No outro ano, ele volta lá para verificar se a empresa manteve ao longo do ano. Ela não pode simplesmente fazer para auditoria. Tem que ser uma prática da empresa, tem que ser rotina. Se ela, por exemplo, faz treinamentos de um determinado assunto, ela não vai fazer só para auditoria, ela vai fazer como prática dela. Todo mundo que entrar na empresa vai ter aquele treinamento porque ela definiu que é importante. Então, o auditor, no ano seguinte, ele verifica um ano inteiro de trabalho. Documentalmente, ele vai verificar se a empresa foi cumprindo ao longo do ano. O que acontece muito, Bruna? Existe o que a gente brinca, chamado efeito UFA. A primeira auditoria é que é mais tensa, o pessoal muitas vezes nunca passou por uma auditoria, não conhece, então o pessoal fica muito tenso, muito preocupado. Quando passa a auditoria e o pessoal recebe a recomendação da certificação, o pessoal dá aquela relaxada, a gente fala assim, ufa, acabou a auditoria. Aí vai fazer festa, churrasco, aquela coisa toda, sai no jornal, tira foto. Aí depois de um tempo, o que acontece? Ela dá aquela relaxada e ela não cumpre as regras que ela mesma definiu.
Por exemplo, contratou um monte de gente e não fez os treinamentos que ela tinha definido como obrigatórios. Ou fez um monte de obra, uma construtora, fez um monte de obra e não fez inspeção do serviço. Ou um laboratório de análises clínicas, não fez a verificação da balança, não fez a verificação da pipeta semestralmente ou anualmente, conforme ela definiu. Então ela não vai cumprir, ela deixa de cumprir essas regras. Quando o auditor volta depois de um ano, ele vai pedir para ver essa documentação do ano, desse ciclo de um ano, e a empresa não vai ter. E aí o auditor pode, inclusive, não recomendar a manutenção do certificado e a empresa perde o certificado. Geralmente a empresa perde o certificado na primeira auditoria de manutenção, por causa do efeito UFA. Quando ela passa pela primeira de manutenção, aí ela vê que ela realmente tem que cumprir com a regra continuamente. E aí as outras vão mais tranquilas. Mas já aconteceu de eu não recomendar a manutenção. Porque o que o auditor faz? Ele não dá o certificado, ele recomenda para a certificadora. Por exemplo, eu presto serviço para uma certificadora chamada Acric, de São Paulo. E eu vou numa empresa, faço auditoria e recomendo para a Acric. A Acric pode emitir o certificado para essa empresa. Então, quem emite o certificado é a certificadora. O auditor ele recomenda ou não. Então, já aconteceu de chegar numa empresa e falar para a Acric: Acric, eu não mantenho o certificado dessa empresa, não está apta para manter certificação. Tá? Então, acontece. A empresa, lógico que tem várias formas de tratar isso. Ela não é tão fácil perder o certificado, mas acontece. E o auditor, na verdade, o que ele faz? Ele só verifica, ele não aprova e nem reprova. Uma vez eu fiz uma brincadeira que o pessoal até ficou um pouco magoado, né? O pessoal ficou bravo comigo porque eu estava tirando o certificado da empresa. Eu vou contar até alguns causos que acontecem, que são engraçados, né? Agora, depois, mas quando acontece é meio chato. E o pessoal ficou bravo comigo assim: pô, Alexandre, você está tirando nosso certificado, né? Aí eu dei um exemplo para eles assim, eu falei: quando você vai num laboratório para levar o seu sangue que você colhe, quando você vai no laboratório colher um sangue para poder fazer uma análise, o laboratório não vai te deixar bem ou te deixar mal. O laboratório só analisa o sangue, o que tem nele. Se está bom ou se está ruim é um problema seu. O auditor é a mesma coisa, ele vai na empresa, não é ele que aprova ou reprova, ele só olha o que a empresa tem. Se a empresa perdeu o certificado, é porque ela não cumpriu com o que ela deveria. Não é culpa do auditor. O auditor é como um laboratório, ele só dá o resultado do que está lá, né? Se tem verme nas fezes, se tem colesterol alto, a culpa não é do laboratório, a culpa é de quem não se cuidou. Na certificação é a mesma coisa, o auditor ele só relata o que ele encontrou lá. Mas o pessoal geralmente fica bravo, acha que a culpa é do auditor, que o auditor tem que passar, enfim, essas coisas todas. Então a pergunta do André aqui: existe empresa que só cumpre os requisitos quando o auditor vai até... André, acontece bastante. Porque o que acontece? Vamos ser bem realistas. A maioria das empresas que certificam, pode-se dizer maioria, que certifica no Brasil, ela não certifica pelos benefícios, né? Quando você certifica uma empresa, ela tem muitos benefícios. Organização interna, credibilidade de mercado, valorização dos processos, valorização das pessoas. A empresa ganha muito com isso. Até o próprio valor de mercado é mais significativo numa empresa certificada. Eu tenho clientes que certificaram a empresa para poder vendê-la, para valorizar a venda da empresa. Então é muito legal. Mas a maioria das empresas no Brasil, o que eles fazem? Eles têm uma exigência de algum cliente. Eu quero entrar, prestar serviço dentro de uma multinacional aí qualquer, e ela exige que eu seja certificado. Então ele vai certificar não porque ele quer implantar aquela cultura, ele vai certificar para atender o cliente. Atender o cliente, ele já não tem muito mais aquela preocupação, né? E aí elas deixam de fazer algumas rotinas e vão se preocupar no ano seguinte, quando o auditor vai voltar e ele sabe que vai ter que apresentar para o auditor. Aí começa a querer fazer, que a gente chama de fabricar documento, né? Começa a querer inventar a documentação e o auditor pega, tá? A gente às vezes não tem como provar que a empresa fez retroativo, né? Mas a gente vai dando uma cavocada e a gente consegue pegar que a empresa realmente fabricou documentação. Então acontece, André, infelizmente as pessoas acabam perdendo a oportunidade de melhorar a empresa, mais preocupado em atender ou não o auditor. Eu brinco com o pessoal, também outra coisa que eu falo em muitas auditorias, o pessoal fica bravo, fala assim: o problema é de vocês, eu vou voltar para o hotel, eu vou tomar minha cerveja e estou tranquilo.
Quem está deixando de cuidar da empresa são vocês, o prejuízo é de vocês, não meu. O meu é, eu venho, faço auditoria, recebo o meu dia, vou para o hotel tomar minha cerveja, mais ou menos isso. E essa é a realidade, é o problema da empresa, né? E a gente pega, não tem jeito, viu, André? As vantagens de uma empresa ser certificada quais são? Então, Bruna, primeiro, né, que a maioria das empresas busca quando ela certifica é atender a exigência de cliente. Pô, o cara vai prestar serviço dentro da Petrobras e exige uma certificação, então ele vai lá certificar para atender a essa exigência de cliente. Então, a maioria das empresas é assim. Mas traz muito mais benefício. Uma empresa que ela é certificada, primeiro que ela tem que ter regra de trabalho, né? Então, se ela tem regra de trabalho, ela consegue padronizar internamente, ela garante a confiabilidade dos seus processos, ela garante a satisfação dos seus clientes. Imagina o seguinte, você tem lá o seu Fusca, você vai e bate o seu Fusca e estraga o para-choque. Aí você vai comprar um para-choque, compra lá e vai na funilaria para colocar, o para-choque não serve. Aí você vai comprar outro, não serve. Aí no quarto ou quinto para-choque é que vai servir. O que você vai pensar quando você for trocar de carro? Pô, eu não vou comprar mais esse carro porque ele é difícil, não tem um padrão. O padrão ele dá confiabilidade para o cliente. Então é uma coisa muito legal e dá o quê? Segurança para a empresa, menos prejuízo, maior garantia de controle de processo, trata as falhas, ela reduz as falhas da empresa, ela melhora continuamente todos os processos, valoriza o profissional. São inúmeras as vantagens, né? O ganhar o cliente ou conseguir entrar no cliente deveria ser apenas e tão somente uma consequência, não uma meta, um objetivo. Não, eu quero entrar no cliente. Não, você tem que querer, deveria ser querer melhorar a empresa. E os clientes vão aparecendo conforme você tem a empresa adequada. Porque essas empresas elas vão escolher o seu fornecedor que tem a capacidade de atendê-los no que eles necessitam. Uma empresa certificada, ela teoricamente vai ter mais condição de atender. Tá certo? Então essa que é a ideia, Bruna. A empresa ganha muito e os funcionários também. Olha que interessante. Como eu estou nesse ramo há, sei lá, uns 15 anos mais ou menos, eu conheço muita gente. Às vezes até o pessoal brinca, pô, você não lembra de mim? Eu falo, pô, são 15 anos rodando, é difícil lembrar de todo mundo, né? E a gente vai ficando velho, vai perdendo a memória. É a parte inegável da idade nossa. E o que acontece? Vira e mexe, o pessoal fala para mim, pô, Alexandre, eu consegui um emprego melhor, depois que a empresa certificou, recebi convite de outras empresas. Por quê? Porque não tem profissional qualificado. A maioria das empresas, ela tem que qualificar. Leopoldo, tudo bem? O Leopoldo, amigo aqui de Lençóis. Quem mais entrou aí? Rafael, é o Rafa lá de Marília. De cima eu não consigo enxergar. Desculpa, meu olho está ruim, não enxergo direito. Tudo bem, sejam bem-vindos. Então o que acontece? Não tem muitos profissionais disponíveis no mercado. A maioria das empresas tem que formar algum profissional para trabalhar com isso. Então uma empresa fala assim, pô, eu vou certificar, fazer uma certificação. E ela vai ter que criar regras internas, vai ter que conduzir reuniões, vai ter que gerar indicadores. E geralmente tem uma pessoa, uma equipe internamente que faz isso. E esses profissionais, eles são profissionais diferenciados, porque não existe muito no mercado. Então, ou a empresa forma alguém internamente, ou a empresa busca de alguma outra empresa que já certificou. Então, o profissional se valoriza mais, né? E nós, como auditores de certificação, nós vamos só verificar o que a empresa cumpre de regras ou não. Então, obviamente que a gente tem que conhecer a legislação, tem que conhecer o processo, porque não adianta a empresa falar, eu faço calibração de instrumento de medição uma vez a cada 5 anos, só que tem uma legislação que fala que tem que ser verificado anualmente. Por exemplo, uma legislação da Anvisa que fala sobre, sei lá, um esfigmomanômetro. Tem que ser feita uma verificação a cada 1 ano. A empresa fala, não, vou verificar a cada 5. Aí não pode. Ela define as regras dela desde que cumpra normas, legislações. Agora, se ela vai escolher o fornecedor porque o fornecedor é bonitão, ou porque o fornecedor tem competência, enfim... As regras que não são versadas por uma legislação, a própria empresa que vai definir de acordo com o que ela espera. Lógico que a empresa tem que fazer a análise de risco e ela vai avaliar se a forma que ela está escolhendo fornecedores gera algum risco para ela ou não. Mas a gente, como auditor, vai fazer essa verificação. Então, tem muito mercado para o auditor de certificação. Só para vocês terem uma noção, o estudo mais recente é de 2018, tá? Mas no mundo são mais de 1.300.000 certificados emitidos em normas ISO, né?
Por que eu falo muito da norma ISO? Porque quando a gente fala em certificação, você tem vários tipos de norma. Mas a ISO, o Instituto ISO, é o que mais tem normas certificadas no mundo. Então, a gente às vezes fala ISO, já imagina 9001. A ISO 9001 é uma das normas do Instituto ISO. Tem a 14.001 que fala de meio ambiente, tem 45.001 saúde e segurança, 27.001 acho que é segurança da informação, eu não trabalho com essa norma, mas se eu não me engano é isso, 22.000 fala de alimentos, segurança de alimentos, enfim, então tem normas, o Instituto ISO tem normas para diversos assuntos e é o que mais certifica. Então, e é o que a gente mais tem trabalho como auditor. Mas no mundo são mais de 1.300.000 certificados emitidos. No Brasil a gente passa de 20.000. Né, certificados emitidos. Então, tem muita empresa certificada, mas mesmo assim, a tendência é aumentar cada vez mais conforme o país vai se desenvolvendo. Né? A gente ainda representa menos de 5% dos certificados emitidos no mundo, mas a tendência é que isso vai aumentando. E desses mais de 20.000 certificados emitidos no Brasil, 80% deles são da ISO 9001, que é a norma de qualidade. Então, por isso que a maioria dos auditores que começa trabalhando com a ISO 9001 e depois vai se especializando em outras normas conforme a necessidade, certo? Então, o campo é bastante abrangente. O auditor, inclusive, ele não precisa trabalhar só com auditoria externa. Tem um grande mercado que às vezes as pessoas não consideram quando vão trabalhar como auditor, que são as auditorias internas e auditorias de fornecedores. Então, eu posso tanto ir auditar uma empresa para certificação, como eu posso ir auditar uma empresa para que ela se organize. Existe uma regra de auditorias internas que ela tem que cumprir. Ela mesma se audita antes de receber a auditoria de certificação. E ela mesma se audita, ela pode terceirizar. Então, muitas empresas nos contratam para fazer auditoria interna, para que ela se prepare para a auditoria de certificação. Então, é um ramo muito bom. Inclusive, a auditoria interna paga melhor do que a auditoria de certificação. Ninguém fala isso. Porque o sonho de todo mundo é a auditoria de certificação. Porque você viaja o Brasil inteiro, alguns viajam o mundo inteiro, ficam em hotéis bons, comem em restaurantes excelentes. A gente passa muito bem. Mas, em termos de encher o bolso, a auditoria interna é mais interessante. Né? O glamour é outro para a auditoria de certificação. O seu reconhecimento no mercado é outro. Eu falo que um bom profissional, quando ele consegue entrar numa certificadora, ele consegue abranger muito mais clientes, ele consegue ter uma visibilidade muito melhor no mercado, porque ele é um auditor de certificadora. É um status muito bom, valoriza muito o profissional. Então, Bruno, tudo bem? Bruno lá de Limeira, meu afilhado, eu sou padrinho de casamento dele. Enfim... Então, o auditor, muitas vezes as pessoas querem ser auditores para poder trabalhar com certificação. O glamour é outro, o status é outro, mas auditorias internas tem muito mais campo ainda e tem muito mais possibilidade de ganho, muito mais possibilidade de remuneração. E existe uma relação também muito grande de auditoria de fornecedor e cliente. Então, por exemplo, eu vou fornecer para a Embraer, eu tenho uma empresa metalúrgica e vou fornecer para a Embraer. Então, muitas vezes a Embraer vem até a minha empresa e faz uma auditoria na minha empresa para ver se eu estou apto para fornecer para ela. Isso a gente chama de auditoria de fornecedor. Tecnicamente, chama de auditoria de segunda parte. E é um ramo muito legal. Muitas empresas elas não têm corpo interno de auditores para fazer a auditoria. Então, ela terceiriza também auditor para fazer essa auditoria B2B, né? Business to business. Então é bem legal, tem um mercado muito amplo, tem muita possibilidade também e a remuneração é bem legal. Então, resumidamente, teve o pessoal que entrou agora, né? Lili, tudo bem? Ô William, tudo bem? Resumidamente, hoje o mercado é muito bom, a tendência é se manter, não tem uma tendência de cair muito o mercado e existe essa falta de profissionais, principalmente na área de saúde, e na área de humanas também, enfim, existe muita falta de profissional. O segmento é mais tomado por engenheiros, pessoal da área de exatas, mas existe muita possibilidade que vale a pena vocês considerarem, quem quiser. Tá certo? É uma remuneração legal, paga
paga-se acima até da média de mercado para quem está dentro da iniciativa privada. Então, quais são as vantagens de ser auditor? É uma remuneração boa, liberdade. Para quem eu gosto muito de ter liberdade, eu não consigo ter horário para entrar, ter horário para sair, ter que pedir para emendar um feriado para a empresa. Eu não tenho muito esse perfil. Eu gosto de, se eu me der na telha e falar assim, sexta-feira eu não vou trabalhar, eu tenho essa liberdade. Então, a gente tem muita liberdade quando faz essa prestação de serviço, tem uma remuneração legal, conhece muitos lugares, enfim. E quais são as desvantagens? Não tem a estabilidade, que eu falo que é estabilidade, da iniciativa privada quando você é funcionário, né? Ou da iniciativa pública. Então não tem essa estabilidade e você que vai fazer seu ganho. Às vezes eu brinco, né? Pô, a gente tem liberdade, pode descansar mais, só que como a gente ganha por dia, por hora, depende do contrato que foi feito, na verdade a gente acaba trabalhando até mais, porque a gente começa a falar assim, pô, eu lembro quando eu comecei, eu falava assim, o que eu vou ficar fazendo segunda-feira de carnaval, vendo escola de samba? Não, eu vou trabalhar. Aí sempre tinha uma empresa que queria, porque não ia emendar carnaval, então a gente acaba trabalhando muito mais, porque você fala assim, pô, estou em casa sentado no sofá, se eu estiver trabalhando, estou ganhando, a gente acaba ficando um pouco fominha. Aí a gente vai tentando equilibrar um pouco. É o Tiago. Tiago, tudo bem? Tiago é engenheiro lá de Assis, cara, gente boa pra caramba. Como é que tá? Tudo tranquilo? Conheço o Tiago há mais ou menos uns 7, 8 anos. Enfim, e tem uma filhinha linda. Enfim, então tem uma possibilidade muito grande de mercado, é bem legal para várias, e tem essa liberdade. Para quem gosta de liberdade e tem disciplina, hoje eu consigo me disciplinar, já não trabalho tanto, eu consigo dar uma equilibrada. Então tem bastante vantagem. Beleza, pessoal? A ideia era falar um pouco para vocês sobre a profissão de auditor, quais são as possibilidades de mercado. Eu estava esquecendo de uma coisa muito importante. E o que precisa para ser auditor? Estudar, fazer um curso, no mínimo fazer um curso de formação de auditores. Para quem quer trabalhar com auditoria, ele vai ter que ter curso de formação de auditores, seja auditoria interna, certificadoras, aí ele vai ter que fazer um curso. O curso de André, tudo bem? André de Garça? Tudo jóia? Quem pode fazer o curso para ser auditor? Bruno, é o seguinte, existem algumas regras, tá? Existe uma oportunidade de trabalho. Tudo bem, André? Como é que estão as coisas aí? Como é que está o povo aí de Garça? Festa cerejeira foi cancelada, né? Ou não? Está em pé ainda? Enfim. É assim, Bruna. Quem que pode ser auditor? Qualquer profissional. Para trabalhar numa certificadora, qualquer profissional que tiver um curso superior e fizer um curso de auditor líder, ele pode trabalhar numa certificadora. Numa auditoria interna, a regra geralmente é da empresa, então pode não ter essa obrigatoriedade, vai depender de empresa para empresa. Então imagina o seguinte, eu trabalho numa certificadora, a certificadora que eu trabalho exige lá curso superior, ela exige que eu tenha um curso de auditor líder, né? Curso de auditor líder só alguns organismos do Brasil podem dar, reconhecidos por algum órgão. Por exemplo, a nossa empresa... Ai, que pena, foi cancelada. O nosso amigo Milton não vai conseguir tocar lá. Então, a minha empresa nós prestamos serviço de consultorias e auditorias. Então, quando eu vou prestar serviço para a certificadora, então lá tem uma exigência, tem que ter curso de auditor líder reconhecido por algum organismo. Que na nossa empresa, nós temos o curso de auditor reconhecido pelo RAC, que é um organismo nacional que reconhece cursos de auditor. Então tem uma carga horária mínima, então, mas qualquer profissional formado em nível superior que fizer um curso de auditor líder vai poder ser o auditor, fazer o curso de auditor. Beleza? Para auditoria interna vai depender, vamos supor para alguma... Desculpa que está tocando o telefone aqui, eu estou desligando, mas por isso que eu estou pondo o dedo na tela aqui. Então, para auditoria interna vai depender, vamos supor que eu vou ali na empresa da esquina oferecer meu serviço de auditoria interna. O cara fala o seguinte, olha, eu queria contratar auditoria interna porque eu não tenho auditor interno formado. Você vem fazer para mim? Eu falo, vou. O que você exige? Aí é a regra dele. Se ele falar, não, eu preciso ter, eu exijo que tenha curso de auditor líder. Então é a regra dele que tem que ter um curso de auditor líder. Não, basta um curso de auditor interno. Então aí
o curso de auditor interno já é suficiente. Então aí é a regra da empresa que está te contratando. No caso de certificadora, não. Aí tem que ter o curso de auditor líder, reconhecido. Aí a regra já é diferente. Beleza, Bruno? Não sei se esclareceu. Então, André, o campo é muito grande. Você, trabalhando com auditoria, você tem uma gama imensa de trabalho. Você pode fazer auditorias de diversas formas, auditorias internas, auditorias de segunda parte, né? Business to business, auditoria de certificação, se você conseguir entrar no organismo de certificação. Tem um campo muito grande. E como eu estava falando, né, nós fomos a primeira empresa no interior de São Paulo a ter o curso reconhecido em 3 normas, né, o simultâneo que a gente chama de SGI, Gestão Integrada, 9, 14 e 18. Na época era ISO 9001, ISO 14001 e OSAS 18001. Então nós fomos a primeira empresa, 3 normas reconhecido para dar curso no interior de São Paulo. Então a gente tem um trabalho bem legal nesse sentido. E quem fizer o curso tem condição de trabalhar. E o mercado é muito amplo. Beleza, Bruna? Beleza, André? Bom, pessoal, a ideia era passar para vocês as possibilidades. Alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade, estou aqui à disposição. Eu queria só passar um pouco para vocês o que é o mercado. Existem alguns mercados que estão emergentes de norma. Hoje, o que está crescendo muito é compliance, né? Tem norma anti-suborno, anticorrupção, normas ISO, né? Estão crescendo bastante por conta, desde a Lava Jato. Na verdade, já vem de antes, né? Desde o mensalão. Mas já vem crescendo bastante o compliance por causa da Lava Jato, cumprimento de regras anticorrupção e antissuborno. Está crescendo muito a ISO 39001, que é segurança viária para tentar reduzir acidentes. Então, concessionárias... Cris, tudo bem? Então, concessionárias de rodovia estão buscando certificação. Empresas prestadoras e concessionárias de rodovia estão buscando certificação. Fiscalizadoras, enfim, transportadoras. Então a ISO 39001 também está crescendo bastante. O ramo de certificação é muito grande, tem muita possibilidade de mercado. E para quem tem disponibilidade e gosta de viajar, gosta de conhecer lugares novos, é um prato cheio. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês rapidamente, um pouco da profissão. Espero ter contribuído. Se alguém precisar, pode mandar aí mensagens aí no Instagram, que eu estou à disposição, onde eu encontro mais informações sobre formação de auditores. Então, Bruno, se for norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, nós formamos turmas, né? Nós somos uma empresa reconhecida no interior de São Paulo, né? E nós formamos turmas continuamente de formação de auditores. A gente faz em Lençóis, que é a nossa cidade, mas a gente leva turmas para Bauru, podemos levar até para Limeira, aí um dia que você precisar, quiser, a gente pode montar uma turma aí. Beleza? Tiago, obrigado. Obrigado, Priscila. Estou à disposição. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, fica à vontade. Vanildinho? É você? Ô Vanildo é amigo meu, auditor. A gente auditou junto na German Stiloid, depois auditamos juntos do DNV, depois nós fomos para TIF Nord. A gente já rodou bastante junto, tudo bem? Deixa eu voltar aqui e ver se eu consigo enxergar. Ah, legal, Vanildo. Foi bem lembrado aqui. Vanildo lembrou a relação entre o certificador e o auditor é uma relação de prestação de serviço. Geralmente os auditores eles são PJ, lógico, tem exceções, mas em regra os auditores são PJ, são pessoas jurídicas que prestam serviço para o organismo de certificação. Então o organismo de certificação fecha um contrato com uma empresa e convoca o auditor para fazer a auditoria lá em nome dela, e a gente quando fecha um mês de serviço lá e emite nota para o organismo de certificação. É uma prestação de serviço. Antigamente até tinha auditores funcionários de organismo de certificação, hoje não existe mais essa relação. Então hoje a relação é mais de prestação de serviço. Obrigado, Vanildo, foi bem lembrado, isso é importante também. Vanildo está lá em Mogi, não é Mogi Mirim, não, é Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, Vanildo? É Mogi alguma coisa. Baita no profissional também, se alguém aí da região de São Paulo está precisando de um auditor, um consultor bom, tá lá o Vanildo. Beleza? Falando, deixa eu ver, André. Ah, legal, André. Eu acho que é um campo muito legal. Você trabalhou com isso, você já está com meio caminho andado, talvez até um pouco mais de meio caminho andado. Acho que vale muito a pena. Mogi das Cruzes, olha lá. Vale a pena, André. Não desiste, não. É um campo muito legal. O André pegou um monte de bucha, né? Construção civil,
trabalhar debaixo do sol, poeira, container, quente, construção civil é pesado, né, André? Passou pelos perrengues aí, mas a gente acaba crescendo muito profissionalmente. Que legal, André. Saudade de Garça, faz tempo que eu não vou para aí. Ó, o Carlos Jana. Ô, Jana, chegou no finalzinho, estamos acabando. Obrigado pela visita aí. A gente já está no finalzinho. Beleza, pessoal? Então, estou à disposição. Se alguém que precisar, manda mensagem aí. Eu vou respondendo conforme vai sendo possível. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!